O único requisito para você escrever nesse caderno aqui é não ser organizado, até porque todas as vezes que a gente abre esse caderno é para deixar ele mais ou menos assim. Normalmente as páginas começam em branco, mas elas terminam desse jeito. E esse aqui não é o primeiro episódio. Já tem vários episódios como esse em que a gente senta para estudar a palavra de Deus e acaba colocando tantas ideias no papel que eles ficam mais ou menos desse jeito. Pai do céu, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. Bem-vindo de volta ao seu canal. Nós estamos aqui para mais um estudo da Bíblia, ansiosíssimos, é óbvio, com a palavra de Deus aberta ao lado. E escrita aqui por blocos, como bem você sabe, se você já acompanha esse canal e esse quadro. Esse é um caderno de rabiscos, que eu apelidei carinhosamente como caderno de rabiscos, onde eu separei o livro de Tiago em blocos por temas. Então tem 44 dias que nós estamos a escrever. Claro que não faz os 44 dias, até porque a gente não terminou, mas já terminamos o capítulo 1. Terminamos, eu digo, porque se você está nesse vídeo hoje, é o último dia. Então, como sempre, checklist no dia que nós vamos fazer, é o que a gente sempre faz no começo de cada episódio, e marcamos o último bloco do Tiago I. Então quer dizer que dos cinco capítulos, um capítulo já foi. Nossa, viu só como passou rápido? E é muito bom quando a gente faz desse jeito, porque a gente acaba se entretendo e quando a gente vê, boa parte do livro já foi. Então, você já sabe que algumas páginas já estão riscadas. Se você quer riscar essas páginas junto comigo, entra aqui na playlist da descrição e assiste todos os episódios em que a gente risca sem dó, sem medida. Agora, se você quer um caderno como esse, você tem que clicar na descrição desse vídeo também, que lá tem o link para você adquirir. Tá tudo aqui na descrição. Depois, quando você tiver com um tempinho, vai lá e dá uma lida lá que você já vai achar. Angélica, eu quero fazer meu caderno de rabisco, mas eu não quero comprar o seu caderno, eu não quero adquirir o seu caderno. Então, você vai pegar um caderno e vai escrever os blocos que nós estamos fazendo e vai fazer aí da sua casa, até porque a leitura da Bíblia é free, é de graça. Então, vamos começar o nosso estudo. 1 Tiago 1, 26 ao 27, que diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: primeira, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Você bem sabe que quando nós lemos, eu sempre, com o auxílio da YouVersion, que é o nosso aplicativo deles, é o aplicativo de leitura bíblica, eu sempre abro aqui nas outras traduções para ver como que está escrito, normalmente na NVT ou na nova versão transformadora, porque eu gosto de ver como se tem algumas palavras diferentes que possam nos auxiliar na leitura desse bloco. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero anotar aqui, o refreia, controla. A religião desses é vã. Está escrito não tem valor. Imaculada está escrita verdadeira. Vamos aumentar, né? Não só imaculada, mas imaculada para com Deus. E aqui está escrito verdadeira aos olhos de Deus. O visitar os órfãos está escrito cuidar. Tribulações está escrito dificuldades. E o incontaminado com o mundo está escrito deixar corromper. Olha quantas palavras temos hoje. Então, vamos marcar como nós sempre fazemos. Na verdade, eu comecei errado. Eu sempre gosto de marcar com o outro. Mas vamos marcar aqui as palavras que nós vimos nas outras traduções. E vamos falar sobre o texto. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é para quem que Tiago está escrevendo. Vocês se lembram que lá no primeiro episódio a gente falou sobre uma observação geral da carta. E a gente sabe que Tiago está escrevendo para uma igreja primitiva que está dando seus primeiros passos. Então é por isso que a palavra religião
e religioso aparece, porque ele está falando para uma igreja. E não somente uma igreja, mas a igreja geral, né? Porque é uma carta geral, apesar de ele bem dizer que está escrevendo apenas para os judeus dispersos, as 12 tribos. A primeira coisa que ele diz é que aquele que cuida ser religioso, não refreia sua língua, ele engana o seu coração. Então, o que ele quer dizer com isso, Angélica? Ele está dizendo que o frequentador de cultos, ele deve também cuidar com a sua língua. Vou fazer uma linguinha aqui. Não adianta nada você frequentar os cultos. Ou o leitor, vamos colocar aqui o leitor de Bíblia. E por que ele diz isso? Porque a língua, ela revela o que está no coração. Você já ouviu falar aquele ditado, a boca fala do que o coração tá cheio? Então, aquele que não tem refreio na sua boca, essa palavra refreio da língua, ela vem da ideia do freio de cavalo. O cavalo, ele tem uma corda que se chama de cabreço, e aí quando você puxa ele, você consegue dirigir os movimentos do cavalo. Então, quando ele diz isso, ele está querendo falar que você deve controlar a sua língua. Esse termo refrear quer dizer controlar, segurar, conter, dominar. E por que ele quer que a gente refreie a nossa língua? Porque normalmente da nossa língua vem coisas boas, é óbvio, mas na maioria das vezes vem fofocas, boatos, palavras que são ditas na hora da raiva. E aí essas palavras magoam, humilhações, insultos, e a lista vai para mais de metros. Então aquele que se diz religioso, ele deve cuidar da língua, porque se é a sua língua faz tudo isso que ele condena, então quer dizer que a sua fé não é genuína. Depois ele fala que não somente refrear a sua língua faz a sua religião ser pura e imaculada. E o que mais faz? Ele lista 2 sinais de verdadeira fé. O primeiro é visitar os órfãos e as viúvas. E por que Tiago está falando sobre os órfãos e as viúvas? É porque esse grupo ele era muito vulnerável, né, na época que ele escreveu essa carta. Então, quando ele cita isso, ele quer dizer que os teus olhos devem estar voltados com compaixão e amor. Não somente a esse grupo, órfãos e viúvas, mas a todo aquele que é um vulnerável. Deixa eu fazer os olhinhos aqui. E se você for olhar bem, esse ensinamento é um ensinamento de Cristo, literalmente. E aí você vai falar, onde você viu isso, Angélica? De onde você está tirando isso? E aí a gente te lembra lá da parábola do bom samaritano, que é um homem cuidando de um vulnerável. E ele não era um órfão nem uma viúva, mas ele era um moribundo. Ele estava nu, sem identidade, e o olhar dele é um olhar de misericórdia. Vou fazer outro zoião aqui. A outra coisa que ele diz é que se você quer ser um religioso puro, imaculado, você deve ser incontaminado com o mundo. E o que ele está querendo dizer não é que você deve se isolar das pessoas. Ele está querendo dizer que você não deve praticar os atos pecaminosos que eles praticam. E quais são essas coisas pecaminosas que esses fazem? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, todos os comportamentos imorais que eles praticam. No fim, 2 pontos virou uma lista completa, porque aprendemos sobre olhar de misericórdia, aprendemos sobre incontaminação do mundo e refreio de língua. E olha só quantas coisas a gente aprendeu. Com 2 pontos e com 3 pontos, se nós formos falar sobre o refreio da língua, nós enchemos uma página inteira. Vamos fazer outra linguinha aqui? Fazer outras linguinhas para preencher os espaços vazios e olhos. É isso, gente. Dessa forma terminamos mais um episódio e assim finalizamos o primeiro capítulo do livro de Tiago. Meu Deus, quantas coisas nós aprendemos, não aprendemos? Eu fico muito feliz de você ter ficado até aqui nesse vídeo. Eu espero que a tua página esteja riscada igualzinha a essa. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus aí. Te espero no próximo vídeo. Beijo!